Shalom, pessoal! Hoje eu quero contar para vocês uma experiência que eu tive há muitos anos. Não que ela vá acontecer com vocês, mas é porque tem um fundo de obediência a Deus, certo? O Salmo 23, ele fala, versículo 5, fala assim: preparas-me uma mesa na presença dos meus inimigos. Quando Davi escreveu esse versículo, ele quis dizer o quê? Que o Senhor preparava para ele um lugar na presença dos inimigos. O que era essa mesa? Mesa no deserto, nada mais, nada menos é do que um planalto, um lugar um pouco mais alto do que a planície, mas um pouco mais baixo do que uma montanha, do que um monte. E ali Davi levava as suas ovelhas para descansarem. Dali, Davi podia ver, lá embaixo na planície, o leão, o urso ou qualquer outro inimigo que pudesse vir atacar suas ovelhas. Então, quando ele fala, preparas-me uma mesa, significa que lá de cima ele não estava tão alto que não pudesse descer e nem tão baixo que ficasse à mercê do inimigo. Então dava tempo dele olhar, ver o inimigo vindo e preparar uma estratégia para matar, ok? Então isso é o significado dessa palavra para Davi. Mas para nós significa o quê? O Senhor nos prepara alimento, palavra. Quando nós lemos a palavra, conhecemos a Ele, conhecemos a Jesus, que é a palavra, quando o inimigo vem. Então, eu vou contar para vocês uma experiência que eu tive com relação a esse versículo. Eu morava nessa época em Belo Horizonte, isso tem muitos e muitos anos. Meus filhos eram adolescentes, os mais velhos, e a menor tinha acho que 8 ou 9 anos. E meu marido estava viajando, e eu estava dormindo de bruço. E eu acordei de madrugada, e eu quis me virar e não consegui. Eu tentava me virar e não conseguia. Eu percebi uma opressão sobre as minhas costas muito grande, mas eu não conseguia nem falar. Foi uma situação bastante difícil e eu não sabia o que fazer. E ali meu pensamento foi voltado para o Senhor, lógico, mas eu não conseguia emitir a minha voz. E eu senti um peso muito grande. E o Senhor me mostrou que aquilo ali era o inimigo que estava sobre mim, né, me atacando. E eu fiquei ali sem saber o que fazer e de repente eu vi uma mão. Essa mão, primeiro eu vi uma mesa enorme, lá como se eu tivesse tido uma visão de uma mesa lá no fundo, enorme, cheia de iguaria, como se fossem docinhos de festa. E eu olhei aquilo e eu, na minha mente, porque eu não conseguia falar, eu dizia assim: um senhor, uma mesa de doces. E imediatamente eu vi uma mão que vinha na minha direção, do meu rosto, com um bocado, um tipo de um quindim, um bem casado, alguma coisa dessa natureza. Era um doce amarelo. E essa mão vinha e eu ouvi do Senhor: come. Olha bem, hein? O que eu aprendi. Come. Aí na mesma hora eu falei: comer. Eu não tinha a experiência que eu tenho hoje com o Senhor, tá? E eu ainda ouvi de novo: abre a boca e come. Aí eu falei: de bruço, abrir a boca e comer. Mas apesar de eu ter estranhado e ter tido uma reação inicial negativa, eu abri a boca e o Senhor me colocou aquele bocado, falou: mastiga. Agora imagina, gente, se você não tem experiência ainda com algumas coisas, você mastigar sem ter nada na boca, de olho fechado, de bruço, e engolir. Naquele momento, eu fui liberta. Ou seja,
que Deus quis me ensinar? Primeiro, que a palavra liberta. Segundo, que temos que obedecer, seja o que for que Deus nos mandar fazer. Terceiro, que quando o inimigo nos ataca, nós temos que saber que, como Davi, nós estamos numa mesa, nós estamos num lugar superior e nós podemos ver o inimigo lá de cima, porque nós estamos assentados nos lugares celestiais, escondidos em Deus, com Deus em Cristo Jesus. Nós estamos assentados nesses lugares, só que nós não percebemos. Então nós temos que nos posicionar quando somos atacados nos lugares altos, nos lugares do esconderijo do Altíssimo, nos lugares de adoração, nos lugares onde nós vamos receber a estratégia de Deus, onde a mão de Deus vai nos direcionar, onde a mão de Deus vai nos dar o alimento necessário da palavra para nós abrirmos a boca e falarmos com o inimigo a palavra, porque a palavra é arma de ataque, também arma de defesa, mas de ataque nessas horas. Veja bem, eu tenho um estudo sobre isso, armas de ataque, armas de defesa, que um dia eu vou passar, mas é longo, então no tempo de Deus. Então entenderam? Quando você estiver diante do inimigo e você não souber o que fazer, busca a palavra de Deus, busque, Senhor, que palavra eu digo agora, e ataque o inimigo. Um beijo no seu coração. Deus abençoe.